Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Neste áudio daremos sequência à leitura da carta 9 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que faz parte de mais um projeto de leitura onde buscamos também refletir e analisar os principais temas teológicos tratados em cada carta. Sei que agora você deve estar um pouco confuso ou confusa. Teria eu esquecido de mencionar a carta 10? Não serão sempre 2 cartas a cada áudio? Sim, até agora eu incluía a leitura e reflexões sobre 2 cartas. E no início até consegui anexar um texto bônus, mas os últimos áudios estavam ficando cada vez mais longos. A combinação das cartas 9 e 10 ficaram com quase 55 minutos sem edição. E até então eu pensava, meu ouvinte que lute para me ouvir falando por uns 40 minutos, mas não dá para contar sempre com a sua boa vontade e tempo de ficar comigo pendurada em seu ouvido falando mais do que o homem da cobra, né? Então decidi ser razoável e separar essas 2 cartas em 2 áudios, assim você escuta uma carta do início ao fim sem ter que fazer várias pausas, porque o áudio está muito longo. Deixa eu te contar que teve uma vez que eu dormi ouvindo o meu áudio completo depois de tê-lo editado. Se eu conseguir dormir com a minha própria voz, não culpo ninguém de dormir ou não conseguir ouvir o áudio completo. Bom, explicações dadas, vamos a essa carta 9 que tem como temas a continuação da lei da ondulação, a aridez espiritual, que aqui será chamada de deserto, tentações sensuais, exploração de prazeres, além das várias fases de nossa vida. Na tradução do livro Cartas do Inferno, que é a tradução disponível gratuitamente e é a versão em português que eu estou usando como base para a leitura aqui, nesse capítulo, ela traduz esses momentos de baixa ou secura espiritual como desertos, uma expressão bastante conhecida para designar esses momentos em que parece que estamos sob provação e muitas vezes isolados de todas as alegrias e também da presença de Deus. Na Bíblia vemos como o deserto, além de ser um lugar de provação, é também um lugar de manifestação da providência divina. Desertos são feitos para se atravessar e não para vivermos nele. A caminhada continua, não podemos parar nele. Várias pessoas na Bíblia passaram algum tempo no deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. E eu já quero começar lembrando de Agar e Ismael, que andavam errantes pelo deserto, e quando a água acabou, Agar chorou. E olha o que está escrito em Gênesis 21, de 17 a 20. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: "O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo." Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Em outra passagem encontramos Davi, mesmo depois de ter sido ungido rei, esperando por 18 anos no deserto para receber a sua coroa. Nesse período, Davi sofre perseguição de Saul e é protegido por Deus. Em 1 Samuel 23, versículo 14, está escrito assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. O profeta Elias também vai para o deserto após um confronto com o rei Acabe. Essa história é contada em 1 Reis 19, onde Jezabel, enfurecida pela morte de seus profetas de Baal, manda matar Elias. E aí temos essa sequência aqui que nos conta como o profeta foi amparado por um anjo de Deus. Começa assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E como não lembrar de Moisés
E o povo de Israel vagando por 40 anos pelo deserto. Não foram anos fáceis, mas ali o povo descobriu que seu sustento vem de Deus. Ninguém passou fome. Deus cuidou do seu povo. Essa história está lá em Deuteronômio 8. E não podia deixar de mencionar Jesus, o Filho de Deus, o nosso Messias, que também passou pelo deserto. Acompanhamos esta jornada no paraíso reconquistado, lembra? Como esquecer? Enfim, é com essa ideia de deserto que iniciamos a leitura desta carta 9, onde mais uma vez o paciente terá que desviar das armadilhas traçadas por Screwtape e Wormwood. Vamos à história? Mas como você já deve estar esperando, antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 9, primeira publicação no The Guardian, em 27 de junho de 1941. Meu caro Wormwood, espero que minha última carta tenha convencido você de que o deserto de tédio ou sequidão pelo qual o seu paciente está passando atualmente não fará por si mesmo a alma dele cair em suas mãos, a não ser que seja convenientemente explorada. Passo a descrever as maneiras de aplicar a dita exploração. Em primeiro lugar, eu tenho sempre reparado que os períodos de baixa das ondulações humanas fornecem excelentes oportunidades para todas as tentações sensuais, particularmente as ligadas ao sexo. E isto poderia soar estranho para você, uma vez que é claro que há energia física e, portanto, potenciais de apetite sexual nos períodos de pico dos homens. Mas você precisa se lembrar também que nessas ocasiões em que eles estão sorridentes, dançando, abraçados, rindo alto e cantando enquanto tomam champanhe, são também os momentos em que a resistência mental e espiritual a todas as suas sugestões pecaminosas também estarão em alta. A saúde e a alegria que você está tentando usar para produzir a luxúria e a licenciosidade pode ser facilmente canalizada em coisas como trabalho, diversão ou alegres pensamentos desprovidos de malícia. O ataque tem muito maiores chances de ser bem sucedido quando, por alguma razão, o mundo interior de seu homem estiver desmazelado, frio e vazio. E é também digno de nota que o canal de sexualidade se torna subitamente diferente em qualidade, diria mesmo que totalmente diferente das ocasiões de pico, durante os estranhos fenômenos água com açúcar que os humanos chamam de se apaixonar. Nessa ocasião, será mais fácil desenhar dentro dele perversões e você notará que as mesmas perversões não são contaminadas pela generosidade e compromisso espiritual, os quais frequentemente causam uma sexualidade humana tão decepcionante. Acontece assim com outros desejos da carne. Você consegue mais facilmente transformar sua vítima num alcoólatra inveterado quando lhe sugere usar o álcool como uma anestesia contra alguma dor ou tristeza que o esteja cometendo. Não espere grandes resultados quando tentar levá-lo ao vício da bebida exatamente quando ele está feliz, celebrando aniversários, vitórias do seu time de futebol ou promoções na carreira profissional. Nunca se esqueça que quando estamos lidando com qualquer forma de prazer sadio e qualquer forma de satisfação normal, de certa forma estamos pisando no terreno do inimigo. Eu sei que nós temos alcançado muitas almas através dos prazeres, mas não nos esqueçamos que todo prazer é invenção dele. Ele criou todos os prazeres. Toda a nossa pesquisa através dos séculos não foi capaz de criar uma única forma de prazer. Tudo o que podemos fazer é encorajar os seres humanos a tomar os prazeres que o inimigo criou de formas ou intensidades que ele mesmo tenha proibido. Toda vez que tentamos trabalhar usando condições naturais de qualquer prazer que seja no mínimo natural, o mesmo começa a exalar aquele cheiro abominável do seu Criador, como nos lembrando que pertence a Ele. Um aumento considerado no desejo pela obtenção cada vez menor do prazer relacionado é a fórmula. Isto dá mais resultado e é, portanto, o melhor estilo a adotarmos. Conseguir a alma do homem dando a ele nada em troca é o que realmente aquece o coração do nosso Pai lá de baixo. E os caminhos são o tempo para o começo do processo. Mas existe uma forma ainda melhor de explorar os desertos.
Quero dizer, através dos próprios pensamentos do paciente a respeito do deserto. Como sempre, nosso primeiro passo é afastar o conhecimento de sua mente. Não o deixe sequer suspeitar da existência da lei da ondulação. Deixe-o assumir que os primeiros ardores de sua conversão deveriam permanecer indefinidamente e mostre-lhe que deveriam, mas passaram e, portanto, a atual situação de sequidão e indiferença é uma condição igualmente permanente. Uma vez que tenha colocado essa mentira na mente dele, você pode agir de várias maneiras. Tudo depende do tanto que seu homem seja do tipo desanimado ou do tipo esperançoso. O primeiro tipo é muito raro entre os seres humanos. Se seu paciente pertencer a ele, tudo será muito fácil. Você tem apenas que mantê-lo fora do caminho dos cristãos experientes. Tarefa fácil hoje em dia devido ao descaso pela qual a igreja passa. E dirigir sua atenção para as passagens apropriadas nas escrituras e então mergulhá-lo no trabalho desesperado de recuperar o primeiro amor por seus próprios esforços e teremos então ganho a nossa partida. Agora, se ele é do tipo mais esperançoso, seu trabalho é mantê-lo na baixa temperatura espiritual que se encontra e gradualmente mudar a visão dele de forma a acreditar que ele não está tão mal assim. Em uma semana ou duas, você o verá começar a duvidar se seus primeiros dias no cristianismo não foram exagerados ou excessivos. Fale a ele acerca da moderação em todas as coisas. Se você conseguir convencê-lo de que a espiritualidade é muito boa, mas só até certo ponto, pode começar a sentir o gostinho de sua alma. Uma espiritualidade morna é tão boa para nós quanto espiritualidade nenhuma e bem mais divertida além disso. Uma outra possibilidade é o ataque direto à sua fé. Quando você conseguir convencê-lo de que o deserto é permanente, você não poderia persuadi-lo também de que essa sua fase espiritual está morrendo como todas as outras demais fases de sua vida? Claro que não há um caminho seguro para mover sua razão a partir da proposição. Estou perdendo o interesse nisso aqui para a proposição. Isto é falso. Mas, como eu lhe disse antes, é o jargão e não a razão que nós temos que utilizar. A simples expressão fase será empregada de forma falaciosa. Concordo que a criatura passou várias vezes por ela antes. Todos eles passam. Mas eles não costumam raciocinar sobre o fato de terem vencido muitas. Não porque tenham o criticismo racional falho, mas apenas porque elas ficaram no passado e, portanto, já não se lembram muito bem delas. Mantenha-o, portanto, alimentado de ideias bastante confusas acerca do progresso e desenvolvimento, bem como dentro do ponto de vista histórico. E dê a ele um monte de biografias modernas para ler. As pessoas que fazem parte delas estão sempre emergindo de fases antigas, não estão? Pegou a ideia? Mantenha a mente dele fora do plano das antíteses entre o verdadeiro e falso. Confunda na cabeça dele expressões como isso foi uma fase ou já passei por tudo isso. E não se esqueça daquela palavra abençoada, adolescente. Seu afetuoso tio Screwtape. Reflexões, carta 8. É interessante que ao ler a primeira vez as cartas, não consigo assimilar todos os temas teológicos abordados. É quando eu vou revisar estratégia por estratégia, buscando ampliar cada conceito, é que o efeito lupa aparece. E aí percebo a riqueza de conteúdo que Lewis adiciona a cada uma das cartas. Nessa carta 9, Screwtape continua falando da lei da ondulação que normalmente ocorre na vida de todos. Nada é estático. Tudo muda e isso é algo natural em todas as áreas da vida humana. E aqui Screwtape explora especialmente os momentos em que passamos pelas baixas, algo que podemos chamar de secura espiritual ou desertos, como na tradução utilizada pelo livro Cartas do Inferno. Porém, a missão de Wormwood é convencer o paciente que esses períodos são um indicativo de que a fé dele esfriou ou que ele foi abandonado por Deus. Vamos então analisar as principais táticas de Screwtape para melhor aproveitar esses momentos em que o paciente entra em seu deserto pessoal. Não é difícil imaginarmos o porquê desses períodos serem favoráveis para as tentações. São épocas em que nos sentimos mais para baixo emocionalmente e é bastante comum que sentimentos como desespero, tristeza
tristeza, solidão, apatia, letargia e até mesmo culpa estejam bastante presentes. E até afete as nossas relações pessoais e trabalho, além da nossa fé, obviamente. Porém, Screwtape faz um alerta de qual comportamento faz com que as tentações sejam minimizadas. E é aquele em que o paciente, mesmo sem sentir a presença de Deus e sem entender o porquê está passando por aquilo, decide obedecer. E ele obedece por quê? Porque crê e tem fé. E ao contrário do que muitos pensam, fé não é um desejo irracional de que tudo se resolva no final. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, logo no início o autor nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Veja que interessante, ele fala que fé é a certeza e prova. Então não é um desejo irracional de que tudo dê certo. E como recebemos essa fé? Temos uma resposta em Efésios 2:8, que nos conta que a fé é um dom de Deus. Além disso, também aprendemos que a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, como está escrito em Romanos 10:17. Por isso, a importância das Escrituras, principalmente nesses períodos em que estamos atravessando o nosso deserto pessoal, pois através da palavra de Deus que encontramos as promessas dele para a nossa vida. E não só isso, ali temos o registro de como Deus mantém suas promessas. A grande mentira de Screwtape e sua trupe é a de que estamos sozinhos, mas a verdade é que Deus não nos deixa e nem nos abandona, como está em Hebreus 13:5, e nem somos apenas os únicos a passar por isso. Em 1 Coríntios 10:13 temos esse registro. Vou ler essa passagem utilizando a versão da Bíblia A Mensagem. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Como se não bastasse isso, em Romanos 10, de 11 a 13, lemos o seguinte: as Escrituras garantem: ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos os que buscam a sua ajuda. Todo aquele que clamar socorro, Deus, alcançará ajuda. Porém, não basta apenas conhecer as promessas de Deus, é preciso obediência. E para exemplificar que não basta conhecer, mas é preciso obedecer, vamos até Lucas 6, de 46 a 49, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Enfim, fica aqui a lição para passarmos por esses períodos: ouvir, ler a palavra de Deus e a obediência de colocá-las em prática. Falando assim, parece simples. Espero que eu mesma me recorde delas quando estiver no meio da travessia do meu próprio deserto. Porque é muito provável que eu me perca no meio daqueles sentimentos de desolação. Porém, se eu for capaz de lembrar desse escudo de fé, que é continuar obedecendo e seguindo em frente, com certeza sairei fortalecida. E para fechar esse assunto, cito Gonzalez, escritor de um dos guias de estudo que tenho utilizado, diz: nós devemos ensinar a nós mesmos a ignorar as mentiras do inimigo e confiar na verdade de Deus. Seguindo com a carta, Screwtape diz que, apesar de parecer que em períodos de baixa o paciente não esteja tão disposto às tentações de luxúria e do sexo, ainda há o que explorar nesse campo. A primeira coisa a se entender é que quando nos sentimos sozinhos ou deprimidos, existe uma necessidade de preenchimento. Buscamos uma fuga para esses sentimentos e, para conseguirmos isso, acabamos sendo mais indulgentes, ou seja, permissivos de certas atitudes, apenas para atingir este conforto que irá mascarar
aquele vazio. Então, nesse caso, o sexo não traria ao paciente um sentimento de sentir-se amado. Nesse estágio, o sexo não traz conforto algum. É como Lewis descreveu em seu livro Os Quatro Amores, em que ele diz assim: para o homem comedido, uma taça ocasional de vinho é um prazer, mas para um alcoólatra, cujo paladar e digestão foram destruídos há muito tempo, nenhum álcool dá prazer, exceto o alívio para um desejo insuportável. Seguindo essa ideia de não contentamento através do sexo, Screwtape ainda acrescenta que esse estado pode levar o paciente à perversão, ou seja, já que não há sentimento de pertencimento entre o casal e muito menos o amor envolvido, as portas para a degradação física, moral e espiritual estarão abertas. E assim como no caso do alcoólatra, aqui os excessos também trarão resultados prejudiciais. Esse tópico é bastante explorado no Guia de Estudos de Gonzalez, no qual ele ainda acrescenta exemplos retirados da escritura e de outros livros de Lewis que tratam desse assunto. Mais uma vez, faço questão de deixar registrada a minha recomendação de leitura desse livro. A leitura direto da fonte é sempre mais fresca e enriquecedora. Dando sequência à carta, Screwtape admite que tudo foi criado por Deus, inclusive os prazeres, e por mais que eles, os demônios, tenham tentado, nada criaram. Então, resta a eles subverter as formas, propósito e a intensidade daquilo que já existe e foi criado por Deus. Eclesiastes 2, de 1 a 11, temos o caminho percorrido pelo rei Salomão em busca dos prazeres. Acompanha comigo. Pensei comigo mesmo: vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, o rei Salomão recebeu todas as bênçãos que a maioria dos homens gostariam de receber. Ele pôde realizar aquilo que ele desejou e, mais do que isso, ele foi bem sucedido em tudo que fez. Ainda assim, ele não encontrou contentamento no prazer. O que me leva a lembrar o que Screwtape fala sobre a fórmula que deve ser utilizada por Wormwood, que é a seguinte: que o seu paciente tenha um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. Assim, eles conseguem a alma do homem, dando a ele nada em troca. É como Salomão encerra sua reflexão: foi como correr atrás do vento. Seguindo as estratégias de Screwtape, logo na sequência ele relembra seu sobrinho de não deixar com que o paciente fique consciente das leis da ondulação. Ele já tinha sinalizado isso na carta anterior, mas agora ele dá algumas estratégias práticas de como fazer o paciente assumir aquele entusiasmo, euforia e arrebatamento inicial que ele tinha por Deus deveria permanecer exatamente como era no início, e que esse esfriamento que ele sente agora durará para sempre. Uma boa ação para que isso aconteça é manter o paciente longe de cristãos mais experientes, pois eles certamente já passaram por vários altos e baixos, podendo assim esclarecer como nada dura para sempre. No livro de Oséias 4:6, somos lembrados que o povo de Deus
perece por falta de conhecimento. Quando persistimos no crescimento do nosso conhecimento sobre a palavra de Deus, conseguimos então reconhecer que os testes e os pontos baixos fazem parte do nosso crescimento. A palavra de Deus serve de guia para nós, e se não a conhecermos, podemos nos aventurar em caminhos que não nos levam a realizar as promessas de Deus na nossa vida. E falando sobre conhecer a palavra de Deus, até isso Screwtape tenta subverter, orientando o jovem tentador a selecionar passagens bíblicas específicas que façam com que o paciente sinta-se culpado e fracassado. Gonzalez ilustra bem como isso aconteceria na prática. Um exemplo seria usar Tiago, capítulo 1, versículo 2, onde somos encorajados a considerar as provações com alegria, porém, isso é muito difícil de fazer e é fácil imaginar alguém sendo suprimido com o peso dessa passagem ao perceber que deveria estar alegre, mas quando na verdade ele não está. Esse sentimento de fracasso, então, o leva a cair em outra tática de Screwtape, que é fazer com que o paciente se concentre em recuperar seus antigos sentimentos, no caso a paixão pelo Senhor, por sua força de vontade. Em Gálatas 3, de 1 a 4, Paulo fala exatamente sobre tentarem desenvolver sua santificação através do próprio poder, sem depender do Espírito Santo. Escuta só. Meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos. Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi o resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo o que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo o que alcançaram. Mais uma vez, usei a tradução da Bíblia A Mensagem. Vamos continuar observando a carta de Screwtape, pois estamos quase chegando ao fim. Um outro ponto abordado foi identificar o perfil do paciente entre dois tipos de pessoas. Para os desanimados, a tática era aquela de apresentar as escrituras que o desanimasse e afastá-lo de cristãos experientes. Agora, se ele for do tipo esperançoso, a dica é mantê-lo pensando que ele não está tão mal assim. Olha quanta gente faz pior que ele. O problema desse pensamento é que Deus não quer que permaneçamos nesse estado de aridez espiritual, como se olhássemos para o deserto e decidíssemos sentar ali. Afinal, tem lugares bem piores do que o deserto, não é mesmo? Pelo contrário, Deus espera que aprendamos a exercitar a fé para superar, ou seja, sair do deserto. Screwtape diz: uma espiritualidade morna para nós é tão boa como espiritualidade nenhuma. Essa ideia de manter o paciente nesse estado de aceitação pode ser relacionada com a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,16, onde Jesus relembra o povo de que se eles forem mornos, ele os vomitará. Ou seja, Jesus deixa claro que não há espaço para aqueles de fé moderada. Somos orientados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e todas as nossas forças, como está em Marcos 12:30. E para finalizar, Screwtape sugere que Wormwood confunda a cabeça do paciente com a apresentação das fases que passamos pela vida de uma maneira falaciosa, como quando ele era pequeno e acreditava em Papai Noel. E conforme ele cresce, aprende e fica mais sábio, e essa crença se desfaz, fazendo com que o paciente pense que a fase inicial do relacionamento com Deus é como uma fase que também será substituída. E Screwtape encerra usando o termo adolescente para se referir pejorativamente sobre as fases passadas. A edição comentada que eu tenho aqui aponta essa referência de usar a palavra adolescente como referência à personagem Susan de As Crônicas de Nárnia, que depois de retornar para o seu mundo se referia a Nárnia como mera brincadeira de criança que ficou em um passado distante. E atualmente aquilo que lhe traz interesse são meia calça, batom, convites para recepções, ou seja, ela está preocupada em ser adulta. Eu me lembro bem dessa cena de Susan e como isso incomodava Lucy, que mantinha Nárnia viva dentro de si.
Acho difícil que alguém ainda não tenha pelo menos assistido os filmes das Crônicas de Nárnia, mas se você é uma dessas pessoas, deixo aqui a minha recomendação para você. Com essa lembrança de uma das minhas histórias favoritas, encerramos aqui o nosso estudo sobre as principais estratégias apontadas por Screwtape nesta carta 9. Nos encontramos então no próximo áudio com a leitura e reflexões da carta 10. Fique com Deus e até lá!